Olá, estamos aqui no podcast do Solar com a Janaína, com o Anderson, Rafael, Alan, eu, né? Conversando um pouquinho sobre mediunidade. E hoje nós vamos falar então sobre a psicografia. É isso, Janaína? Isso aí, psicografia é a escrita, né? Através da escrita que o espírito desencarnado se manifesta. É bom dizer que a mediunidade é isso, né? É um intercâmbio entre o mundo espiritual e o nosso mundo terreno aqui. Então, os espíritos conseguem se manifestar através de um médium. E a psicografia, eu acho que é a mediunidade mais famosa, e a que todos conhecem, principalmente através do Chico Xavier, que foi o grande nome da mediunidade da psicografia, né? E a mediunidade da psicografia, é bom dizer, a psicografia, né, a grafia do espírito, ela se dá de três formas, né, para o público, para as pessoas que estão nos ouvindo possam entender melhor. Intuitiva, semimecânica e mecânica. O que seriam? A intuitiva é quando o espírito se aproxima do médium e passa os pensamentos. O médium percebe que os pensamentos não são seus e ele passa a escrever os pensamentos que lhe vêm à cabeça. A semimecânica, como o nome diz, ao mesmo tempo que ele sente a intuição, ele também sente que o seu braço é levado. Por exemplo, a palavra casa. Então, a letra C e a letra E e a letra A, elas são levadas literalmente pela mão. E aí vem a palavra casa na mente, ele sabe e ele completa a palavra casa. E é totalmente mecânica, como o nome também fala, aí é só realmente o braço levado. Não vem na mente e o braço é levado e o espírito muitas vezes não sabe nem o que está sendo escrito ali. Tanto que o Chico Xavier, ele escrevia às vezes com uma mão um assunto aqui de história e aqui falando uma poesia, na outra mão outro assunto, né? Além de que o Chico escreveu em inglês, uma língua que ele não dominava, e também na mediunidade de trás para frente, a chamada espelhada. Mas o Chico era um médium poderosíssimo, um médium, um potencial mediúnico muito grande, né? Exato. Só para te complementar, Rafael, essa mediunidade que o Chico tinha de escrever em outras línguas, ele escreveu espelhado em inglês, né? Que é como você falou. Fácil. bem fácil de escrever. Né? Então, ele não dominava, tu já falou, né? Ele não dominava o idioma e ele escreveu de forma espelhada em inglês. Então, realmente é muito difícil. São casos, né, do Chico. A gente teria muitos casos aqui para falar do Chico, mas a mediunidade em si, como a gente está falando aqui, que é a psicografia, né, estava muito presente em sua vida, justamente porque os espíritos se utilizaram dela para escrever mais de 400 obras do Chico Xavier. E nós estamos falando do Chico, que é uma pessoa que tinha a 4ª série do primário, né? Um médium extraordinário, eu diria um dos maiores médiums que o mundo já viu, brasileiro sem sombra de dúvida, e que através da psicografia ele nos trouxe mais de 400 obras. Então a importância da psicografia, não só para Chico, mas para todos. No Solar a gente faz as psicografias, então toda semana, normalmente a gente recebe 2 ou 3 através dos médiums do Solar, psicografias diversas. Então a gente vai comentar um pouquinho mais hoje, eu acho que bem importante, porque é a mais conhecida, é a que traz um resultado, eu diria, mais rápido, porque então o médium se concentra, independente de ser intuitiva, mecânica ou semimecânica, ele se concentra em poucos minutos, como a gente tem presenciado ali no Solar. Em questão ali de 15, 20 minutos, a gente tem 3, 4 psicografias de assuntos diversos. Então, ela é uma psicografia que eu diria muito, muito rápida e muito direta. Tu falou que o Chico fez mais de 400 obras. E é bom esclarecer, para quem não sabe, que ele fez isso em vários assuntos, né? Poesia, história, e de uma profundidade impressionante. Nós temos o livro Há 2000 Anos, que é uma aula de história romana. Sim. Aí de biologia, de física, né? Mecanismos da mediunidade, trata muito da física, etc. E como tu falou, ele tinha a 4ª série primária. Sim. Né? Assuntos variados que ele teria que ter anos e anos de estudo para poder escrever o que está escrito ali. E isso mostra que são várias inteligências, né, se manifestando, vários espíritos com inteligências diferentes manifestando-se através da obra dele. Inclusive tem essa obra Parnaso Além Túmulo, que são obras de grandes escritores, poetas, literários brasileiros que se manifestam, né, pós-mortem
e que psicografam poemas, poesias através dessa obra, que foi muito polêmica, inclusive, né? Essa obra teve aí uma questão até judicial. Não sei se vocês lembram. Teve o caso, Janaína, do Humberto de Campos. Não digo que seja obra propriamente dita, mas o fato de ele deixar que espíritos psicografassem, né, poesia, o estilo, enfim, tudo mais. Sim. Já que a gente entrou no assunto ali de problemas que o Chico teve com a mediunidade, a gente podia falar um pouquinho do Humberto de Campos, né? Onde ali teve uma questão judicial, não é, Rafael? Com o Humberto de Campos, onde foi cobrado ali os direitos autorais. A viúva, né? A viúva cobrou os direitos autorais, né, de um espírito, de uma pessoa que já tinha morrido, que era o Humberto de Campos. Na verdade, ela entrou com uma ação declaratória para que a justiça dissesse, né, se a obra era realmente do marido dela, do falecido, ela poderia buscar direitos autorais posteriormente. Mas, enfim, ela não teve ganho de causa, não teve êxito. Chico sempre se manteve muito calmo, muito tranquilo. E, posteriormente, a mãe de Humberto de Campos acabou se manifestando. Até, vou ler aqui o que ela se manifestou na época, sabe? Foi bem interessante. A viúva acabou ajuizando um processo e a mãe dele, do Humberto de Campos, acabou se manifestando. Então, ela falou o seguinte... Para o jornal O Globo, em 1944. A dona Ana Campos Veras, né, mãe do Humberto, ela disse o seguinte: não conheço nenhuma explicação científica para esclarecer esse mistério. Só um homem muito inteligente, muito culto, de fino talento literário, poderia ter escrito essa produção, tão identificada com a de meu filho. Então, ela explica, ela reconhece o estilo é do meu filho, ela reconhece. Inclusive, ela manda uma fotografia do Humberto de Campos para o Chico Xavier posteriormente, com a seguinte dedicatória: ao prezado senhor Francisco Xavier, dedicado intérprete espiritual do meu saudoso Humberto, ofereço com muito afeto esta fotografia como prova de amizade e gratidão. Você veja Olha que só, interessante, né? Uma mãe, né? Que legal isso, né? Ela reconheceu a mediunidade do Chico. Ela reconhece, né? Porque reconheceu ali a literatura do filho. E você falou em estilo, Janaína, nós podíamos citar, a gente trouxe até o livro aqui, o primeiro livro que Chico Xavier publicou em 1932, que se chama-se Parnaso de Além Túmulo. O que é esse livro? São coletâneas de poemas de vários poetas, né, desencarnados, que já morreram e que passaram a escrever através da mediunidade de psicografia de Chico Xavier. O livro tem mais de 400 páginas, com uma coletânea de vários e vários poetas, mas principalmente o que tem de mais interessante nele é que cada poeta, nós sabemos, tem seu estilo próprio, cada um. E no livro você constata o estilo perfeito de cada poeta. E também a profundidade do vocabulário, da maneira como é escrito. Como a gente fala, o Chico teria que ter muito tempo para estudar e para conseguir reproduzir, né, o estilo poético de cada um. Né? Então, Janaína, cite alguns aqui, poetas aí. O livro está aqui conosco. Nós temos aqui Castro Alves, que era fantástico, né? Cruz e Souza, Casimiro de Abreu, Augusto dos Anjos, enfim, Augusto de Lima, vários nomes assim muito famosos, né? Nós temos aqui Olavo Bilac. Então, e até poderia ler aqui para vocês, só para ter uma ideia, né? Da palavra, da importância e da dificuldade do vocabulário utilizado, né? Tem uma menção assim: na imensidade, alma humana, tu que dormes, entre os grandes colossos desconformes, da carne essa voraz liberticida, desse teu escafandro de albuminas, em tua mesquinhez não imaginas a intensidade esplêndida da vida. E ele continua: do teu laboratório de arterites, de gangliomas, úlceras, nevrites, ao lado de humaníssimas vaidades, não podes perceber as ressonâncias, quintessências de todas as substâncias, na fluidez das eletricidades. Aqui não há vertigens de nevróticos, nem bisonhos aspectos de cloróticos, nas estradas de eternos otimismos. A vida imensa é coro de grandezas, submersão nas fluídicas belezas, envergando os etéreos organismos.
É muito difícil, né? É Nós que somos aqui, profundo. temos um estudo muito mais avançado que Chico Xavier. Quem é que consegue escrever isso aqui? Não, Ninguém, né? a gente nós temos dificuldades de ler em razão do vocabulário. Da complexidade. Imagina você, são 400 páginas, mais de 400 Quase páginas. 500 páginas esse livro, né? E cada uma com um poeta, várias poesias e com estilos diferentes. Então, e foi o primeiro livro que ele psicografou. Então, realmente, ele era um médium poderosíssimo, antena psíquica do século XXI, como chamam Com o certeza. nosso querido Chico Xavier, né? E eu acho que uma obra de muita coragem também. Porque nós estamos falando de 1932, publicado um livro com diversos poetas, com diversos escritores que já estavam na espiritualidade. Tanto que tem uma passagem de Monteiro Lobato, se alguém lembra bem, puder Sim. citar também, porque então o Chico, essa antena mediúnica, que escreveu esse belíssimo livro, o primeiro livro, com diversos poetas já desencarnados. Mas tem a passagem do Monteiro Lobato, pode nos relatar, Rafael? Bem lembrado, Anderson. O que aconteceu foi que Monteiro Lobato, que todos nós conhecemos, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo e tantas outras, ele disse que o Chico não poderia ter escrito essa obra, jamais poderia, ante a complexidade, né? E que, como ele não escreveu, ele mereceria uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, qualquer cadeira que ele escolhesse na academia, veja só. Tamanha, ele ficou impressionado com a obra e disse, não, é impossível ter sido escrito por espíritos, né? Então, se foi o Chico, ele tem que ganhar uma cadeira. E se foi Monteiro Lobato que falou isso? Sim. Ele merecia. É o gabarito da pessoa que está trazendo uma crítica. Exatamente. E é isso, vamos pensar. Nós aqui, acho que não teríamos capacidade de escrever em um estilo, então Chico, com a quarta série, ele escreve dezenas de estilos. E foi apenas o primeiro livro, né? Depois desse veio mais 417. E tanto, né? E uma questão, só para pontuar, tu poderia ser poetisa, Jana, tu leu muito bem, com uma entonação muito poderia ser só interessante. a leitora do poeta, nada mais que isso. Não, brincadeiras à parte. A poesia deixa para os poetas, né? Mas eu gosto muito de poesia. Mas você pode tornar-se poeta. Tem o dom, né? Quem sabe eu Então. possa ser uma médium, então é mais fácil, né? Daí Sim. vem o poeta e passa. Assim fica mais fácil. Mas nós brincamos e falamos muito do Chico, mas é importante lembrar, né, que todos os centros espíritas têm essa mediunidade sendo muito usada e que há médiums de psicografia em vários centros espíritas que trazem mensagens, muitas vezes de desencarnados a seus entes queridos, seus entes amados, e também que trazem mensagens de espíritos com grande instrução, com grande sabedoria. Então traz tudo isso à tona aqui para nós encarnados e como é bom, né, você ver a palavra escrita, né? Você ter ali a mediunidade concreta, escrita, né, num papel que você pode ler a qualquer momento. Imagina a felicidade de uma mãe que recebe a mensagem de um filho já desencarnado e ela pode guardar essa mensagem e ler em qualquer momento, né? Então é uma grande mediunidade que serve assim de caridade, de amor, de cumplicidade dos de espíritos com os encarnados. É muito importante, né? O Chico psicografou muitas cartas para mães, né? De filhos, filhas que morriam para as mães. E tem um caso também bem interessante que está no filme dele, todo mundo, muitas pessoas devem conhecer, que foi um dos espíritos que um jovem foi assassinado, ele estava brincando com outro jovem e a arma acidentalmente disparou. Ele o que ficou vivo foi preso, acusado de ter matado ele. Mas o espírito do jovem desencarnado, morto, psicografou pelo Chico dizendo que não, que foi um acidente, que não houve intenção de ninguém matar ninguém. E dentro do processo foi feita uma perícia grafotécnica e verificado que a assinatura da psicografia do Chico era exatamente a mesma, isso atestado por uma perícia, né, do que a pessoa quando viva estava. Então, vejam, a pessoa foi absolvida em razão da psicografia do Chico. E mais interessante, Rafael, é que eles fizeram uma avaliação, porque a psicografia trazia as minúcias de como os fatos se deram, né? Como os fatos aconteceram. E eles fizeram uma análise com a simulação do ocorrido, né? Como se fosse uma perícia, para saber se realmente o espírito estava falando, né? Qual o local que ele estava, qual a direção que acabou ocorrendo, né? O disparo, enfim. Então, eles perceberam
que tudo aquilo que foi falado na psicografia combinava com a perícia do que havia ocorrido, né, no momento do crime. E isso é mais uma prova, né, do que o espírito que estava psicografando era verdadeiramente o espírito da vítima. Também é bom lembrar, agora nada a ver com esse assunto específico, que através dos 400 e poucos livros nela do Chico, ele poderia ser um milionário. Só o Nosso Lar, que foi o livro acho que mais famoso dele, assim, teve 3, 4 milhões de obras, só isso já faria dele um milionário. E através da arrecadação dessas obras, do dinheiro, dos direitos autorais, né, o Chico manteve, abriu, fundou mais de 2.000 instituições Brasil afora. Então, de caridade. De caridade. E ficou, claro, morreu pobre de dinheiro, mas riquíssimo de espírito. Muito rico. E continua até hoje, né, levando a tantas pessoas, né, a tantas instituições, né, condições financeiras para se manterem, né, através de suas precisa, obras, né, e através das suas obras. Então, e isso, a psicografia do Chico principalmente mostra que existe a vida após a morte, né? Se os espíritos estão se manifestando e trazem lembranças da vida, né, que tiveram aqui, e muitas vezes se manifestam com a mesma palavra, com o mesmo jeito de falar com o ente querido quando em vida. Como que o Chico ia adivinhar que uma mãe chama o filho por determinado apelido, né? Não tem como ele saber de tantos aspectos e minúcias da vida, e de milhares, né, de mães. Milhares de não casos. Foi uma ou duas, né? Sim, muitos. Rendeu até um filme, né? Sim, cartas de... Não deixa de ser uma prova de que a vida continua. Cartas de Chico, as cartas... Não, as mães de Chico. As mães de Chico Xavier, alguma coisa assim. Exatamente. Né? Então rendeu muito, né, a psicografia do Chico. E rende até hoje. Eu só queria pontuar um detalhe bem importante sobre o que nós falamos de Humberto Campos, né? Naquela questão ali onde houve todo aquele problema com a família, né, e tal, e eles resolveram depois, entre o Chico e o próprio Humberto de Campos, mudar o nome do espírito. Então, até para as pessoas saberem, quando pegarem essas obras, de quem se trata. Então, eles mudaram para Irmão X. Irmão X. Foi um combinado do Chico com Humberto de Campos para que mudasse, então, para que não houvesse problema, né? Nenhum problema legal aí, né? Então... O que aconteceu? Mudaram. Então, quando vocês pegarem uma obra aí, Irmão X, é Humberto Campos. É Humberto Campos. É um pseudônimo, né, usado apenas. Chega de processo. Isso. Alain, acho que poderíamos encerrar convidando as pessoas para ir no Solar também. Exato. É bem lembrado, Rafael. Então, o Solar Espírita fica no Sagrado Coração de Jesus, aqui em Lages, né? Na rua Mário Vieira da Costa, número 234. Nós estamos todas as terças-feiras, às 20 horas, lá, com o Evangelho, né, a palestra, o passe, a conversa fraterna, né, e convidamos a todos que estejam lá. E ao final da palestra, uma psicografia feita lá no Solar. Sempre tem a leitura. A leitura, né? A leitura de uma psicografia. Da mensagem psicografada. Lá mesmo no Solar. É isso aí. Então fica o convite para todos que quiserem aprender um pouquinho mais do Espiritismo, essa belíssima doutrina. Exatamente. A gente vai com certeza falar sobre psicografia, mediunidades e tudo que faz parte aí do Espiritismo. Estamos aí divulgando o Espiritismo. Isso aí. Certo? Certo. Então, muito obrigado a todos. E até a próxima. Até a próxima. Até mais.